A mãe da minha noiva exigiu que eu pagasse pelo vestido de grife dela de R$ 10.000 como parte do orçamento do casamento. Em vez disso, cancelei o casamento. Mas antes de começarmos a história, se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal para ver mais conteúdos desse tipo. Agora vamos começar. Eu sempre fui uma pessoa que preza pela paz e pelo respeito nas relações. Quando conheci a Lúcia, minha noiva, há 2 anos, tudo parecia perfeito. Nos conhecemos por amigos em comum durante uma festa de aniversário e, desde o começo, me encantei pela sua risada contagiante, sua maneira doce de tratar as pessoas e sua naturalidade ao se comportar. A Lúcia tinha algo especial. Uma confiança tranquila que fazia tudo parecer mais simples e leve. O jeito como ela sorria e se importava com os outros me fez sentir que, finalmente, havia encontrado a pessoa com quem queria passar o resto da minha vida. O namoro foi fluindo com naturalidade e, após mais de 1 ano juntos, pedimos em casamento. A decisão parecia a mais lógica, para 2 pessoas profundamente apaixonadas que se viam com o futuro. Nossa ideia para o casamento era simples, algo modesto, mas cheio de significado. Planejamos uma cerimônia pequena em um parque bonito e uma recepção íntima em um restaurante familiar da minha cidade. Embora as nossas famílias contribuíssem com o que podiam, estávamos dispostos a arcar com a maior parte das despesas, já que não acreditávamos em nos endividar por um evento único. Queríamos algo que refletisse o que éramos, sem precisar gastar uma fortuna. Foi aí que comecei a conhecer melhor a mãe da Lúcia. Vamos chamá-la de Dona Regina para manter a privacidade. Antes do casamento, eu só a conhecia de encontros rápidos em almoços e festas familiares, e achava que ela era apenas uma mulher com uma personalidade muito forte. Ao longo do tempo, fui percebendo que, por trás de suas palavras duras, havia uma mulher muito influente e controladora. No começo, tudo parecia normal, como um pouco de pressão de mãe para garantir que o casamento fosse perfeito. Mas logo vi que a situação estava longe de ser apenas uma questão de querer ajudar. Logo, as coisas começaram a ficar tensas. Dona Regina começou a dar sugestões que iam além do simples aconselhamento. Ela queria mandar em tudo. Não apenas sugerir, mas controlar, fazer com que as nossas decisões fossem do jeito dela. Lembro-me que, em uma de nossas primeiras conversas sobre o casamento, ela sugeriu que contratássemos uma casa de festas luxuosa que consumiria todo o nosso orçamento. Ela afirmava que, se não escolhêssemos algo grandioso, estaríamos passando uma imagem de pobreza. Eu e a Lúcia tentamos ser educados e explicar que não estávamos interessados em um evento grandioso, mas sim algo simples e pessoal, algo que fosse a nossa cara, sem excessos. Mas, ao invés de entender, Dona Regina ficou irritada. Ela começou a dizer que nosso casamento seria uma vergonha, que precisaríamos contratar um buffet de luxo, um fotógrafo de renome, ou então nossa cerimônia seria um completo fracasso. Parecia que, quanto mais tentávamos nos manter firmes nas nossas escolhas, mais ela insistia. A Lúcia, que sempre foi muito equilibrada, tentava acalmar a mãe, mas sabia que o que estava acontecendo não era simples. Ela estava cada vez mais dividida entre a lealdade à sua mãe e o que sabia ser o certo para nós dois. O grande estupim veio um dia, quando Dona Regina apareceu de surpresa na minha casa. Estávamos na sala, discutindo os detalhes do casamento, quando ela entrou com um ar decidido. Ela começou a falar sobre vestidos de casamento, mas não o dela, e sim o seu próprio vestido. A princípio, fiquei surpreso, mas achei que ela estivesse apenas sendo mais uma mãe preocupada. Mas, ao longo da conversa, ela foi falando cada vez mais sobre as grifes que ela queria, sobre como era importante para ela estar impecável no dia do casamento da filha. Ela dizia que, como mãe da noiva, precisava de um vestido de luxo, algo que chamasse a atenção, porque era isso que as pessoas esperavam dela. Ela citava marcas de designer renomadas e nomes de outras pessoas da alta sociedade que usaram aqueles vestidos caros em casamentos de suas filhas. Eu estava tentando manter a calma, mas a coisa começou a ficar cada vez mais estranha. Antes de continuarmos com a história, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E então, veio o golpe. Ela queria que nós pagássemos o vestido dela, no valor de R$ 10.000. Era uma quantia absurda para alguém que não fazia parte da nossa família, e isso quase caiu como um choque para mim. A Lúcia, ao perceber a gravidade da situação,
tentou intervir de forma suave, dizendo que já estávamos fazendo o nosso melhor para cobrir os custos do casamento. No entanto, Dona Regina não se importou e, com um tom de voz ríspido, disse que, se eu realmente amasse a Lúcia, faria o possível para pagar aquele vestido. É um direito meu, como mãe da noiva, estar linda e bem vestida no grande dia. Ela insistiu. Eu, de forma educada, expliquei que não poderíamos fazer isso. Não podíamos tirar 10 mil reais do nosso orçamento para um vestido de luxo que não estava nem no nosso planejamento. Dona Regina, então, se alterou completamente. Ela se levantou, bateu a porta com força e saiu, me chamando de ingrato e egoísta. Lúcia estava completamente arrasada, se desculpando por algo que ela não tinha controle. Eu, por outro lado, estava decidido a não ceder. Sabia que aquilo poderia ser só o começo de um grande problema. E, infelizmente, minhas suspeitas estavam certas. Nos dias seguintes, Dona Regina começou a fazer pressão de todas as formas possíveis. Ela entrou em contato com familiares, inclusive com alguns parentes distantes, e começou a fazer chantagens emocionais, tentando me convencer de que, se eu não pagasse o vestido dela, estaria destruindo o casamento de sua filha. Ela dizia que eu estava sendo egoísta e que, se não me importasse com as aparências, não poderia realmente amar a Lúcia. Comecei a receber mensagens de parentes cobrando explicações e me acusando de ser irresponsável por não agradar a mãe da noiva. Isso fez com que a Lúcia ficasse ainda mais dividida, e cada vez mais ela parecia abalada, sem saber como lidar com a situação. Eu não sabia como lidar com tudo isso. Eu queria que a Lúcia se sentisse tranquila e feliz com a decisão do nosso casamento, mas agora estávamos em uma guerra de nervos, onde a pressão da mãe dela parecia estar destruindo o que tínhamos de bom. Até meus pais começaram a se envolver. Minha mãe estava furiosa. Ela não conseguia acreditar que Dona Regina estava tentando nos manipular desse jeito. Meu pai, normalmente calmo, também estava revoltado. Ele me disse que, se cedêssemos a essas pressões, isso abriria um precedente perigoso para o resto das nossas vidas, e que, com o tempo, a mãe da Lúcia só se tornaria mais controladora e exigente. O ponto de virada chegou quando, depois de semanas de pressão, Dona Regina fez uma ameaça direta. Ela ligou para mim e disse que, se eu não pagasse o vestido dela, começaria a espalhar rumores sobre a minha suposta instabilidade financeira. Ela disse que ia contar para minha família que eu estava tentando destruir o casamento da Lúcia e que isso só mostraria o quanto eu não me importava com ela. Aquilo foi um golpe duro. Eu disse a ela calmamente que poderia fazer o que quisesse, mas isso só demonstraria mais o quanto ela estava tentando manipular a situação. Após essa ligação, as coisas pioraram ainda mais. Recebi mais ligações de familiares cobrando minha atitude e me acusando de ser insensível com a mãe da noiva. A Lúcia, que já estava abalada com a situação, começou a se questionar se seria possível continuar com o casamento. Ela me disse que, apesar de me amar, não sabia mais como enfrentar a pressão da mãe dela sem comprometer nossa felicidade. Decidimos, então, conversar de uma vez por todas. Convoquei uma reunião com a Lúcia e Dona Regina. Escolhemos um café neutro, na tentativa de que a conversa fosse mais tranquila. No momento em que Dona Regina chegou, ela já estava furiosa. A primeira coisa que ela fez foi me atacar, dizendo que eu estava destruindo o relacionamento dela com a filha e que a minha postura estava arruinando a imagem da nossa família. Quando finalmente consegui falar, eu fui firme. Eu não vou pagar o seu vestido de 10 mil reais. Se você quer algo extravagante, pague você mesma. Caso contrário, escolha uma opção mais barata ou não venha ao casamento. Dona Regina, furiosa, então virou-se para a Lúcia e ameaçou deserdá-la, dizendo que, se ela não me deixasse pagar o vestido, não teria mais uma mãe. Lúcia, com os olhos cheios de lágrimas, ficou firme e disse que me apoiava. Dona Regina não aguentou a humilhação e, com raiva, saiu, batendo a porta do café com força. Eu e a Lúcia ficamos ali, em silêncio, tentando digerir tudo o que estava acontecendo. Nas semanas seguintes, as coisas pioraram. Dona Regina não apenas tentou sabotar o casamento, mas começou a espalhar mentiras sobre mim e sobre nossa situação financeira. Ela fez o impossível para minar a confiança da minha família e de nossos amigos, tentando nos fazer parecer uma pessoa irresponsável. Mas, apesar de tudo, ficamos firmes.
Sabíamos que não poderíamos mais continuar com o casamento sendo manipulados por alguém que colocava a sua imagem acima da nossa felicidade. Finalmente, depois de muitos dias de angústia e discussão, tomamos a difícil decisão de cancelar o casamento. Foi uma decisão dolorosa, mas a mais sensata. Não poderíamos nos casar em meio a tanta manipulação e pressão. Quando avisamos o local da recepção e os fornecedores, as reações foram de choque, mas também de compreensão. A Lúcia, apesar de ainda se importar com a mãe, sabia que a decisão estava feita. E foi aí que, em um último ato de defesa, enviei um e-mail para a família de Dona Regina explicando os motivos do cancelamento. Coloquei as provas de todas as ameaças e chantagens que havia recebido, incluindo as mensagens de texto e e-mails. Não fiz isso para me vingar, mas para mostrar a verdade. Quando as pessoas viram as evidências, muitos se desculparam comigo e passaram a me apoiar. A Lúcia e eu tentamos seguir em frente com nossas vidas. Embora ainda houvesse muito amor entre nós, ficou claro que nossa relação não poderia ser salva enquanto Dona Regina tivesse tanto controle sobre ela. Ela teve que encarar a verdade de que suas ações destruíram o casamento da filha. Agora, a Lúcia está buscando a paz e tentando se libertar dessa relação tóxica com a mãe, e, embora nosso relacionamento tenha chegado ao fim, eu sigo em frente, procurando recuperar a tranquilidade que tanto valorizei. A lição que aprendi foi dolorosa, mas essencial. Reconhecer os sinais de manipulação e colocar limites saudáveis é fundamental. Às vezes, a decisão mais difícil é a que nos liberta de situações tóxicas. Eu sei que fiz a coisa certa, por mais difícil que tenha sido. Deixe nos comentários o que você achou da história. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos tirados do Reddit como esse.